meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Mais Cast, o nosso podcast aqui da Rádio Curiacos. E eu queria já começar pedindo, né? Porque eu sou pidoncha. Entra lá, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal. A gente sempre está pedindo, que é muito importante pra gente. E já aproveita e nos segue lá nas redes sociais. Rádio Curiacos 98.9, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto aqui também no YouTube. Então, é sempre a gente fala dos 3 Cs, né? Curte, comente e compartilhe. E hoje, o nosso podcast tá mega especial. Eu tô recebendo uma convidada aqui que eu acho que vocês vão, se ela falar um trechinho, vocês já vão saber quem é. Ela é locutora, cantora, escritora. Eu estou aqui com a nossa maravilhosa aqui da Rádio Curiacos, Bárbara Rosa. Seja muito bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, Kelly. Obrigada a todos aí que estão na audiência ou que vão ver depois esse vídeo. Eu agradeço demais pelo convite. Imagina, quando eu chego aqui na rádio, eu escuto aquela voz maravilhosa, quando ela tá no ar, às vezes eu venho aqui à tarde, eu escuto, eu falo, gente, que voz maravilhosa, ela é maravilhosa, além de escutar em casa, claro. Aí eu catei ela e falei assim, já trabalhou hoje, mas vai ter que trabalhar mais um pouquinho agora à noite, e viemos aqui receber essa mulher maravilhosa, que tem uma voz incrível. Parabéns pela voz, você é maravilhosa e eu não poderia você deixar... também, somos... E eu não poderia deixar você passar, né? Eu falei, não, veio o seu Geraldo, igual eu falei, agora eu quero a Bárbara, depois eu quero um dia ter o prazer também de entrevistar o Edivaldo e vamos que vamos, né, meu amor? Então, todo mundo já conhece a Bárbara aqui na rádio, mas vamos começar lá atrás, começar lá do comecinho que eu falo, onde você nasceu. Me conta um pouquinho da sua infância, quem são seus pais, quem é a Bárbara Rosa antes da locução? Bom, eu nasci em São Paulo, minha família é de Cambuí, né? A família do meu pai é daqui de Cambuí. E eu vim para cá criança, com uns 12, mais ou menos, com uns 12 anos. E aí, quando eu fiz 17 para 18, eu voltei para São Paulo para estudar, me formar, trabalhei lá em São Paulo. Então, nessa fase, a primeira faculdade que eu fiz, inclusive, foi de rádio e TV, quando eu fui para São Paulo. Mas calma na rádio aí, vamos começar na criança ainda. Opa, vamos. Como era a sua infância aqui em Cambuí? O que você lembra, coisas que te marcaram aqui? Eu já estava saindo um pouco dessa infância, com 12, então eu já estava me descobrindo também como artista, sabe? Sempre tive essa influência também de algumas pessoas da minha família que são envolvidas com música, com arte. E quem são seus pais? Para o pessoal que está assistindo, que é de Cambuí. Meus pais, Pai e mãe. Meu pai é o Benedito da Água Comprida. Ai, adoro. Minha mãe, Luzia, né? Acho que para quem é católico vai conhecer mais minha mãe, que ela é ministra da Eucaristia e tal. Então, minha mãe, Luzia, meu pai, Benedito, tenho meu irmão também, mais velho, 2 anos mais velho. Eles são a minha base, assim. Sim. E você morava na Água Comprida? Você falou Água Comprida, você morava lá? Não cheguei a morar. Quando eu vim para cá, para Cambuí, eu já vim direto para a cidade. Meu pai nasceu na Água Comprida, né? Então, ele teve essa referência. Eu tenho essa referência do sítio, de passar um fim de semana, alguma coisa mais assim, voltada nesse sentido, né? Que também é uma referência, né, dessa natureza. Acho que do meu pai eu tenho essa parte de gostar da natureza, assim. Sim. Mesmo eu tendo essa coisa de São Paulo também, Não, né, de sim, cidade. Mas a essência, né? Você pega a essência da família, não é verdade? Isso. E você era muito bagunceira. Tem alguma arte que você aprontou quando você era criança, que a gente adora saber arte? Saber as artes? Eu sempre fui muito falante, eu acho, assim, com os amiguinhos, assim. Não é de aprontar, né? Eu acho que aquela coisa saudável, eu acho, de correr, brincar, gritar, assim. Minhas brincadeiras também eram muito artísticas, então... Sim. Eu acho isso que eu ia perguntar agora. Desde pequena, da onde veio a sua veia artística? A minha primeira vez que eu cantei em público, eu tinha de 5, 6 anos, mais ou menos, que foi uma apresentação na escola. A minha tia, ela era professora de teatro, então eu já tive essa referência ainda na infância. Meus tios, por exemplo, o irmão da minha mãe, ele era baterista na noite em São Paulo, e ele também, como ele tinha essas bandas, ele me levava no estúdio e falava, no final, deixa ela cantar uma música aqui. E para mim era muito incrível, assim, porque eu era criança e eu estava num estúdio profissional, com músicos profissionais, assim. Então eu já tinha essa referência. Inclusive, esse meu tio, ele tinha uma escola de música, e foi quando eu tive os meus primeiros momentos ali, esse contato maior com a música, assim.
Fiz teclado nessa época, uma noção de piano também. E isso na infância, né? E depois, na fase da adolescência, eu continuei, só que aí já com o meu estilo. Então, eu já estava me Sim. descobrindo aquela coisa mais rebelde da adolescência. E É. aí, eu já fui por outro caminho no sentido musical, né? Musicalmente Sim. falando. Então, até quando você é criança, você ainda tem muito essa influência, né? Das pessoas mais velhas, assim, né? Que estão ali cuidando de você e tal. Sim. E quando você era pequenininha, nessa época aí, você já tinha aquele sonho? Eu vou ser... Quando eu crescer, eu quero ser cantora, artista, o que você queria? Para mim, fazia muito sentido fazer aquilo. Então, não era uma projeção de fama, mas no sentido de gostar de fazer aquilo. Então, era muito... Eu me encontrava. Então, eu nunca tive dúvida. Eu gosto disso, gosto de fazer isso. O que aconteceu foi que eu fui tendo contato com outras artes. Eu acho que a música talvez tenha sido a primeira porta, né? E também ali um pouquinho do teatro. E a parte da escrita que também veio na infância. Então, a Bárbara criança, ela é dividida em duas, assim. Várias artistas. E também como eu era muito enérgica, então eles me colocavam para fazer vários cursos, assim. E eu acho que isso eu sou até hoje. Então, o meu cérebro, ele funciona dessa maneira. Então, quanto mais coisa eu faço, mais eu fico inspirada para fazer, mais eu quero fazer, mais referência eu quero ter. Então, são coisas que me inspiram. Então, eu era dividida na Bárbara, extrovertida com as crianças, no contato social, mas eu tinha um lado introspectivo, que era um lado que gostava de criar meu mundo também. Então, para mim, era muito legal pegar um caderno e criar um mundo só meu, assim, eu gostava muito. E eu acho que é engraçado como a gente ainda fica com coisas da infância, né? É um terreno que a gente pisa a vida inteira, né? Então, eu sou assim, então eu sou super sociável ainda, e só que eu gosto também de ter meu momentinho ali, criando, quietinha, lendo. Então, eu tenho esses dois... Mas é muito legal, né? Porque eu acho que todo artista, né? No caso, até compositores mesmo, que também eles têm esse momento deles, quando eles compõem, eles querem ficar mais quietos, né? Na deles. Não é 100% o tempo inteiro. Extrovertido, E às vezes a gente vê um artista no palco ali se entregando e pulando e agitando, mas ele também precisa se recarregar, né? Ele também tem um momento só dele, né? Eu acho que isso é Você gosta importante. de pisar na terra também para se Gosto. Quando for recarregar, eu falei, tem já. Vamos descarregar ou recarregar, né? É isso. E me fala aí, como que surgiu o interesse por rádio? Também na infância. Também foi na infância. Eu lembro que estava começando a era do CD, e aí eu vi no lixo, assim, de alguns tios, disco de vinil, porque eu acho que começaram a comprar CD e, tipo, não quero mais. E aí eu pedi para brincar. E em casa eu tinha essa vitrola, e aí eu começava a colocar, e foram boas influências, né? Que eram discos de Raul, de Led Zeppelin, de Beatles. Era mais voltado para o rock and roll. Uhum. E eu, criança, ficava muito impressionada com aquilo. Como mexia. Eu não estava entendendo, né, o que estava falando, mas a música já tocava em mim. E aí eu brincava de ser locutora. E aí eu colocava, agora Raul Seixas. Agora com vocês, Creedence, sabe? E aí eu ia brincando de ser locutora. Então, tudo que eu faço hoje artisticamente ou na comunicação tem esse lugar de não ter esquecido a criança. Acho que até o Picasso, que, se não me engano, que fala, né? O artista é o adulto que não esqueceu de quem ele era quando era criança, assim. Então, eu acho que eu tô nesse lugar, porque perdura. A diferença é que você vai estudando, vai praticando, vai tendo novas referências e vai criando coisas que têm a ver com aquele recorte de momento que você está vivendo, né? Sim, claro. E aí, a primeira experiência com o microfone mesmo, já na parte porque você falou depois que você fez a faculdade, né? Isso. Aí vamos chegar na faculdade. Aí você escolheu por conta de tudo isso. Eu pensei, eu já tinha as bandas na adolescência e a gente tem que já pensar muito rápido, né? Muito, muito jovem já exigem isso de você, né? E eu sempre tive muita visão, assim, eu nunca fui, o que eu vou ser, o que eu vou fazer? Não, eu sempre fui muito... Já sabia o que queria. E eu sempre fui muito decidida e prática. Eu pensei, putz, eu quero muito viver da arte, mas eu sei que é muito difícil viver só da arte. Então, eu também me dou muito bem na comunicação, é uma coisa que eu gosto, e eu acho que eu consigo atrelar, porque a arte também é uma forma de se comunicar, e se eu conseguir entrar na minha área, eu vou ter um emprego que eu vou ter minha renda fixa. Você não vai trabalhar, porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, não é verdade? E eu pensei também, assim, na questão de tempo, né? Eu falei, a carga horária vai ser menor, eu vou ter uma renda fixa e vou conseguir me dedicar à arte e conseguir fazer isso paralelamente. Então, ainda muito novinha, com uns 15 anos, eu já pensava isso. Então, pensei, faço rádio e TV, entro na área e continuo com a arte, e aí uma coisa puxa a outra. Porque se você também tem
quando você trabalha com a comunicação, você é visto, né? Sim, claro. Então, você aproveita e mostra o seu trabalho, seus outros trabalhos, Sim. né? Então, com 15 anos, eu pensei isso. Nossa, que é super dotada. Porque é prodígio. Aí eu pensei, é isso que eu vou fazer. E foi o que eu fiz. E tudo foi acontecendo exatamente. Não no tempo da gente, mas acontecendo tudo que eu tinha costurado na minha mente. Então, aí, com 17, eu já fiz o vestibular e tal. Cheguei em casa e falei, vou para São Paulo. Todo mundo, como assim? Vou estudar, já passei. Já me deu jeito. Minha família continuou aqui, né? Os meus pais. E aí, eu fiz a faculdade de rádio e TV. Continuei com os projetos. E aí, foi entrando outras artes, né? Nesse momento também na minha vida. E aí, eu falei, é onde eu quero estar, sabe? Claro que tem a parte da luta, né? A gente contando assim é uma maravilha. Mas a gente só conta as coisas boas, né? É. Mas que as coisas ruins, mas todo Mas lugar é tem. bem difícil, Tem as né? portas na cara, tem as pessoas que falam não. É. Mas isso aí, quando você tem um objetivo, isso aí é só munição para você seguir em frente. Ser E a sua obstinado. primeira experiência profissional com microfone, qual foi? Profissional? Foi cantando ou fazendo locução? Com a locução, engraçado, eu formei, a minha primeira experiência na rádio foi ao contrário, geralmente é da rádio para TV, né? Aham. Foi da TV depois que eu vim para o rádio. Eu trabalhei numa TV em São Paulo que chamava Rede VIP de televisão, era terceirizado, então a gente gravava comerciais tipo, não sei se eu posso falar mais ou menos o nome, porque é marca Polishop, Shop Tour, mas era parecido, não era essas franquias. E aí eu pegava a pauta e a gente, cada dia era um lugar de São Paulo, às vezes era interior também. E aí foi a minha primeira experiência profissional. Aí eu fiquei 1 ano e foi então que eu consegui na rádio em Pouso Alegre, na verdade, primeira de todas. E aí eu saí de São Paulo, eu já estava um pouco cansada também da rotina de lá. E aí eu voltei para Minas Gerais. Cantando, não sei se esse de 5 anos conta, porque foi foi numa festa de escola. Eu acho que eu não tinha tanta consciência disso, né? É. Então, talvez... Na adolescência, foi um palco grande e eu tive experiências, assim, inclusive nessas festas que tinham aqui na cidade, que já tinha um palco maior. Então, eu já tive as minhas primeiras experiências. Eu lembro também, até eu fico pensando, nossa, com 16 anos, eu lembro que o pessoal mesmo, a gente se organizou, fez uma van para cantar de noite numa casa noturna em São Paulo. E não precisava ter paz. Não, mas gente, não façam isso, mas as que adolescente hoje, mas é que mudou muito. Eu não sei quantos anos você tem, você pode falar? Posso falar. Quantos? Estou com 35. Então, não tem gente com cara de 25, dá licença, muito bem. Mas 35 anos já tem uma certa experiência, mas é que nessa fase da sua vida, você com 16, praticamente há 20 anos atrás, 19 anos atrás, o mundo era diferente. Hoje o mundo, você está falando de 15 anos, eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos. E você vê que não tem assim, o que você quer fazer da vida? Eu não sei nada. Eu percebo né? isso. Eu Hoje percebo é isso. o adolescente de hoje. O menino também, cada hora começou querendo ser astronauta, depois queria virar youtuber, porque acho que é profissão, eles acham que é profissão. Depois virou não sei o que, hoje só fala de bicicleta. Então, eles não têm essa coisa sólida igual você tinha. Né? Eu percebo isso. Então, pra você ver que a juventude hoje está mais vaga do que antes. E eu acredito que a minha geração tenha sido a que pegou essa transição. Eu consegui viver um pouco sem a internet, né? Sim, eu lembro sim. certinho quando chegou a internet, e eu já gostava muito de conhecer bandas. Por isso você gostou de ler, você lia muito, porque você compunha, porque não tinha internet para você E era, até para era descobrir livre. as bandas, você tinha que ir na Sim. casa de um amigo, Sim. emprestar um CD, gravar em fitinha. Nossa, eu tinha todo Exatamente. esse trabalho, tudo. E eu já tinha isso na adolescência. E eu lembro quando chegou o YouTube, eu tinha uns 15, 16 anos. Para mim foi uau, como assim eu posso ouvir qualquer banda que eu quiser do mundo? Então a gente pegou, mas como pegou esses 2 momentos, né? Então eu acho que a gente consegue viver isso até hoje. Quando eu quero me desconectar, eu não fico nesse vício, nossa, preciso aqui, sabe? Tem gente que não consegue conversar sem mexer no celular. Eu acho isso tão estranho, assim, sabe? Parece que não está no estado presente. E quando né? você vai em restaurante, bar, que você olha os casais nas mesas, cada um de uma ponta Com de uma o seu- mesa, com o tá celular. super legal, né? Porque tá ali no celular. E aí você fala assim, nossa, Divertida a que noite. casal romântico. Quando eu sento, eu acho muito engraçado. Eu com o maridão, quando a gente vai para restaurante, é mesa para 2, eles colocam uma mesa cada, igual a gente tá aqui, eu e aí ele ali, né? Aí a gente pega a cadeira e coloca um do lado do outro, coladinho, assim, juntinho. Aí um dia a gente estava em São Paulo até, o cara falou assim, nossa, você vai sentar assim? Porque eu falei, lógico, eu não largo meu marido, e grudei no braço dele, a gente ficou do lado. Tem casais que gostam de ficar de frente, olhando para o outro. Eu já acho que é muito frio.
Eu gosto de ficar colado mesmo. Se tiver que olhar, eu faço assim, olha. Mas eu gosto de ficar coladinho com o maridão. Mas é isso daí que você falou. Eu também, lógico, eu sou mais velha, eu vivi as duas épocas, mas a minha filha, os meus mais velhos vão fazer 25 anos, eles também viveram a transição. Porque legal. no época 2000 e pouquinho, era aquela internet de escada, ainda começou a mexer com a internet, né? Mas eles também agora viveram um pouquinho dessa época, né? E agora pegou esse boom aí, que hoje em dia tá cada vez, né? Esse dia eu tava falando, até quando eu conversei com o seu Geraldo, a gente comentou que a rádio, ela tem credibilidade. Com o que fala na rádio, todo mundo pode saber que é verdade. Que não acontece na internet. A internet é uma coisa que você fala assim, agora que a IA piorou. Porque antes você falava, eles construíam fake news. Hoje eles constroem pessoas para falar e que não existe. Então, a gente fica com esse receio, né? Então, nós somos da era que, você saber... Então, a gente consegue, né, olhar pelos dois lados. Eu vou falar uma coisa que, lógico, que você deve saber. Existia Barça, gente. Você queria fazer uma pesquisa de escola, aqueles papel para você escrever. Sim. A professora falava assim, a papel amasso, que vocês se lembram? Você não vai saber. Aqueles papéis de dois... Eu quero um resumo em papel amasso, sei lá, sei lá. E a mão... E pegava Barça e ficava aquele monte de livro. E os trabalhos tinham que ter referências bibliográficas, isso, né? colocar embaixo, no referência, escrever. Hoje em dia, você entra, ela dá um Ctrl-C, coloca Ctrl-V. Coloca no chat GPT, já dá tudo pronto. Mas as evoluções, né? E me fala, deixa eu ver aqui, o que mais te apaixona na locução? Na locução? Eu acho que é muito interessante... como a modulação da sua voz, o jeito que você imposta ela e o sentimento que você coloca quando você está falando, como isso pode tocar as pessoas. Sim. E eu acho que isso é um pouco próximo do cantar também, porque é uma coisa que eu descobri na noite cantando ou apresentando, que nos cursos não aprendi. Então, eu acho que é um complemento, né, a parte teórica, mas na parte prática, o que eu percebi, assim... é que se você acessar um lugar dentro de você e colocar isso quando você está ou cantando ou falando, você consegue tocar a pessoa. E eu acho que é o que ainda se aproxima da humanidade, sim, né? Falando nisso, pegando também esse gancho dessa era digital e agora estão criando, né, pessoas, né, no IA. Então, eu acho que ainda é um lugar que toca, que comove, que faz sentido, sabe? A existência e o coletivo, né? Estar em coletivo com outras pessoas. Então, o que eu mais gosto, tanto na locução, ou também usando essa projeção no cantar, e eu descobri isso fazendo. Sim. E como que é ser a voz diária na vida das pessoas? Nossa, eu recebo tantos feedbacks positivos, assim, tanto dos que mandam mensagem aqui na rádio, na rádio, ou no meu perfil na internet, no Instagram, Facebook, ou às vezes até cartas quando chega na rádio, assim. E eu fico muito tocada, porque é tão sincero, vem de um lugar tão genuíno, né? E pensar que não sei o que está passando na vida daquela pessoa, mas que você entrou em um lugar que está fazendo bem para ela, né? Qualquer que seja esse lugar, mas é o retorno que eu tenho, assim. E eu escuto muito, principalmente na locução, eu escuto muitas pessoas falarem, assim, que eu alegro o dia delas, né? Que, nossa, como eu fico bem quando eu te escuto. Isso é tão bonito estar nesse lugar, sabe? Sim. Eu acho que faz sentido a sua profissão. Com certeza. Eu acho que acalenta muitas pessoas. Às vezes, eles estão passando por alguma fase difícil e eles têm o locutor como amigo. Ele liga, tá ali, vai estar esperando, né? E eu vejo isso como internet, como influencer também. Eu passo na rua, as pessoas falam, eu adorei o que você falou pra mim. Eu não falei pra ela, eu falei para todo mundo. Só que às vezes a pessoa precisava ouvir aquilo naquele momento. Então vem. Então isso é muito gratificante, não é verdade? E diferença entre fazer rádio ao vivo ou eventos ou institucional? Qual que é a diferença para você? A diferença de fazer rádio ou o evento? Porque a rádio ao vivo você tá ali, por exemplo. Hoje, você está fazendo um podcast comigo, você está ao vivo e está aparecendo. E na rádio, você está atrás, você está no micro... Ninguém está te vendo. Tá. Qual que é essa diferença para você? Você está com a cara, porque acontece isso. Tem pessoas que se transformam atrás de um rádio, por exemplo. Sim. É um locutor que atrás do microfone está ele, mas ninguém está vendo ele. Estão ouvindo. E quando você vai fazer um trabalho aberto ao público, você está
colocando a sua cara ali, falando. Seu É corpo, diferente, né? tudo. Você está se mostrando. Porque tem pessoas que se escondem atrás do microfone. Tem locutores que... Eu conhecia pessoas que eles não fazem aberto ao público porque eles têm vergonha de ficar de frente com o público. Como que é essa diferença para você? Acredito que a diferença seja na forma de se expressar. Então, eu acredito que quando você é visto, você também se expressa pelo gesto, né? Pelo corpo, pelo olhar. Então, talvez você caminhe por esse lugar. Já no rádio, que ninguém está te vendo, a expressão máxima está na sua voz, né? Então, é a maneira que você conduz a sua voz. Eu vejo como o tom de voz, né? Esse dia eu estava falando com o maridão, falei assim, às vezes a gente vai falar com as crianças e dependendo do tom de voz que você fala, ou até com nossos bichinhos, eles sabem se a gente está bravo, se a gente está feliz. Então, a voz da pessoa, você que trabalha com a voz, você transmite tudo que você tem ali na sua voz. Então, quando você vai fazer igual você está trabalhando na rádio, que você está falando, né? Você está trabalhando na rádio, você está falando com as pessoas e esse carinho que você tem, sempre imposta a voz. Mas parece que você fala sorrindo. Eu sempre aprendi isso na minha vida. Que quando a gente tem que falar com as pessoas, a gente tem que falar sorrindo. A voz tem que sorrir. Porque para as pessoas se sentir acolhida. E eu vejo muito isso em você. Quando a gente está te ouvindo, é aquela voz que parece que enche o coração mesmo. Ai, que legal. É muito legal Obrigada. isso, né? Como é que você se sente assim? Nossa, é muito lindo isso, porque você, de uma certa forma, nesse mundo tão hostil, né? E tão violento em todos os sentidos, em todas as esferas, né? Então, você ser na contramão disso, né? E levar uma esperança, uma alegria. E não no sentido alienante, não, da palavra. Mas no sentido esperança até do que... no sentido não só da espera, né? Mas esperança de... Putz, por que não, né? Por que não levantar a cabeça hoje? E, ok, não tô num dia legal, mas... Pode melhorar, posso sorrir e tentar. Pelo menos, eu acho que a alegria, o bom humor em geral, eu acho que ele é um remédio. Tem até uma poeta que eu gosto muito, a Hilda Hilst, ela fala, né? No mundo, assim, mergulhado na tristeza, sorrir talvez seja até revolucionário. Sim, é verdade. Né? Então, porque a gente passa mesmo por obstáculos, por momentos não tão bons, mas é como a gente olha para eles, né? É como a gente se reconstitui a partir disso. E talvez esse sorriso, buscar essa força, talvez nesse lugar, né? Claro, cuidar ali também de você, né? Do que aconteceu, porque cada um está num momento diferente, obviamente. Mas talvez, eu acho que você pergunta como eu me sinto nesse lugar de passar um pouquinho de esperança e de que nem todo mundo está aqui para te ferir, está aqui para te machucar, né? É verdade. E hoje a gente vê que muitas das vezes eu fico triste com as coisas que acontecem, que às vezes as coisas que mais viralizam ou são coisas erradas que dão na vida das pessoas, ou são violência, né? E eu acho que às vezes a gente posta alguma poesia ou você posta alguma frase motivacional, não viraliza tanto se você postar cortando um dedo, sabe uma coisa assim, machuca, ou que cai um tombo, as pessoas riem. Mas as pessoas hoje em dia, você pode ver que eles estão perdendo esse negócio, né, das nossas sensibilidades, sensibilidade. Assim, eu acho né? que as pessoas estão muito robóticas, sei lá. Sim, robóticas. E eu acho que essa sociedade do espetáculo, né? Sim. Então tem que ser tudo muito... Nossa, muito chocante. Como você diz, cortou o dedo, sabe? Uma coisa bem... Agora, uma coisa sutil que talvez entre num lugar que a gente precisa estar atento para receber, sabe? Até na poesia tem muito disso, né? É um lugar despercebido e é um lugar do quase, mas é um lugar que te nutre, sabe? De um jeito tão bonito, tão belo. E falar do belo não é só falar da alegria, é também falar de um momento ruim, mas de uma outra maneira. Sim, sabe? mais leve. E também de um lugar que te faça refletir, que te faça sentir, que te faça voltar para os seus sentimentos, para as suas sensações, para se sensibilizar. Então, talvez, pegando esse exemplo que você falou do chocante, né? A pessoa se choca, mas ela não necessariamente se comove, né? Não. Porque hoje, assim... Hoje banalizou, ficou normal. Exatamente, ficou é normal. Normalizou. E eu acho também que essas pessoas estão mais impacientes hoje em dia. Eu vejo que... Eu vou falar de novo dos meus aborrecentes, que eu tenho 2 aborrecentes em casa, né? E eles não conseguem assistir coisas mais de 3, 4 segundos.
Você dá uma poesia para a pessoa ler, para ela entender, para ela fazer ativar esse lado que você falou. Imagina! O máximo que eles ficam é 3, 4 segundos numa postagem. Chamou Nossa. atenção, eles continuam a ficar tipo até 10. Depois já pulam. Já é muito, né? Não, eles estão numa fase que eu falo assim, gente, não existe isso. Eles não têm paciência para nada. Eles estão super impacientes. E como que isso não deve desencadear uma certa ansiedade, né? Tudo, é tudo. Você vê crianças hoje em dia fazendo terapia por causa de ansiedade por conta disso. E eu fico, às vezes, eu fico com dó. Eu falo assim, gente, do céu onde vai parar, né? Porque eu vejo lá, as crianças, eles clicam no celular uma vez. Se o celular não foi, eles socam o celular. Já tem uma certa, até uma raiva, né? Porque ele quer muito rápido as coisas, né? Então, eu acho que vai chegar algum momento aí que, é lógico que a tendência agora é só, a gente fala da internet, eu sempre falo que veio para tudo, na minha vida também, mudou minha vida totalmente, mas a gente tem que ter esses momentos, né? Igual eu faço em família, em casa, vai almoçar ou jantar, nada de celular na mesa, porque senão eles ficam comendo assim, ó, erra até a boca, né? Então, eu não gosto. Porque tem que ter um momento de família, né? E me fala um pouquinho agora, mudando de assunto, da experiência sua aqui na Rádio Curiacos. Ai, maravilhosa, maravilhosa a experiência que eu estou tendo aqui. Agradeço também, né, o pessoal que me chamaram pela oportunidade. É muito gostoso o público que eu estou lidando também. É muito legal, assim, porque é um público diferente para mim. Eu não sou do sertanejo, né? E a rádio é voltada 100% para esse segmento. E é um público muito interessante, assim. É um público muito carinhoso. É um público muito fiel, muito carinhoso. Então, eu agradeço muito, assim. Foi um outro aprendizado, né? Sim. E também um aprendizado de como eu posso também trabalhar nesse lugar, né? Sem perder a minha característica, mas também sem perder a característica do que é pedido em estar nesse lugar, falando com esse público, né, que é uma locução mais popular possível, que mais direta, mais carismática, eu acho que pede mais isso. Sim. E eu gostei porque é um desafio também, né? Então, uma coisa nova, mesmo que eu já trabalhava em rádio há anos, mas é um outro público, um outro segmento, então, deixa eu me reconectar aqui também, ver o que é pedido, né? O que é solicitado. E estou gostando muito da experiência. Agradeço também ao público. São, nossa, maravilhosos, assim. São muito carinhosos. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou do sertanejo. Mas, na minha aborrecência, eu era roqueira. Eu andava de preto, eu usava metálica. Eu adorava. Não, eu gosto do rock, o clássico eu amo, né? Então, agora, na Festa do Córrego teve Electra. Eu amo Electra, porque eu acho que ele traz um rockão dos clássicos mesmo. Eu gosto desse tipo de rock. Então, eu curto. Mas, meu berço é sertanejo. Na vida inteira morei aqui sertanejo. Então, eu sou louca, doente por sertanejo. Eu amo sertanejo, amo chapéu, amo, né? Vocês estão me vendo aí, é isso aí. Mas eu também passei pelo rock já. Então, eu te vejo roqueira, claro. Sim. Mas você está super bem aqui na Rádio Curiacos, a rádio mais sertaneja do Brasil. Eu fico muito feliz que você está aqui também com a gente. Agora, vamos falar um pouquinho de arte com terapia. Me fala, quando que você percebeu que a arte podia curar? Eu acho que isso primeiro foi em mim, para depois ir para o externo. Porque depois que eu parei e analisei tudo que eu já vivenciei na arte, eu percebo que em algum momento ela também esbarrou nesse lugar. Então, né, voltando lá na infância, a partir do momento que eu crio o meu mundo, escrevendo, cantando, fazendo aquele lugar para mim no mundo uma forma de existir, né? Então, é uma forma também de se curar, assim. É uma forma de se reconectar com você, né? E depois isso veio mais forte quando eu trabalhei nessa área. Eu dava aula de canto no Centro de Convivência de Cambuí, o Arte Prosa. Então, a proposta é essa, né? Então, aí foi um contato mais direto com esse lugar mesmo, né? Então, a ideia era a arte para a saúde mental. Então, é você dar esse lugar para a pessoa. Então, lá, diferentemente de uma didática onde você dá aula, é assim e todo mundo tem que pegar. Não, lá você trabalha com o indivíduo, mesmo sendo uma sala com várias pessoas, porque cada um vai ter uma dificuldade específica, tanto na vida quanto na arte.
Então, é ali que a gente tem que ter essa sagacidade e dar esse espaço, essa voz para essas pessoas, para todos, na verdade, né? E a criação de oficinas no Centro de Convivência, Arte e Prosa, como é que era? Nossa, era muito, muito legal também, porque assim, eu tinha essa liberdade, né, muito grande. Então, tanto para criar as oficinas, vivenciar aquilo, ou também poder sair daquele espaço físico e também levar para as ruas, né, para levar também os alunos para se apresentarem em outros lugares, assim. Então, foi muito legal. E para mim criar isso, tá ali, foi sensacional também, porque tem uma troca, né? Tem uma troca. E é, de novo, o desafio, né? Como que eu vou fazer essas pessoas se conectarem com isso, né? E aprender um pouco também, porque por mais que seja o viés da saúde mental, mas é legal você aprender uma coisa nova, né? Sim. Ir para casa com algo, né? Então, eu transitava entre as artes, além do canto, mas também tinha outras artes que eu ia costurando, né? Para dar essas oficinas. Até um pouquinho de meditação também. Então, eu ia... Você continua fazendo esse trabalho ou não? Esse não. Mas de canto você dá aula ou não? Então, me procuraram para aulas particulares. Tô pensando por conta da minha... Eu queria fazer. Ah, que legal! Eu Que amo bacana. cantar. Eu canto lá em casa no banheiro, eu canto karaokê, adoro cantar. É bom, né? Mas eu sempre gostei. Só que eu canto daquele jeito, né? Do meu jeito. Mas até eu tava conversando com o maridão, ele falou assim: por que você não faz aula de canto, que é bom até pra você aquecer voz. Sim, Como eu isso. trabalho com a voz, né? E agora tá chegando o Barretão aí, e lógico, vai ser. Vou ficar lá 15 dias falando com a voz. Se eu não souber cuidar da minha voz, quando chegar no último dia eu não falo, né? Então, até para isso também, porque eu não sei fazer aquecimento, preparação, não. A única coisa que eu faço é inalação, porque todo lugar que eu vou eu levo inalador, porque eu acho que dá de hidratar, né, pra Sim. tal. Então, é só isso que eu sei fazer, mais nada. Então, eu morro de vontade de aprender a fazer. Nossa, Ai, faz bem. você Nossa. podia bem abrir uma brecha pra mim aí. Olha só. Ai, ai. E me fala, como que a arte impacta emocionalmente quem participa? No caso aqui, no contexto, não só nesse contexto que a gente está falando das De aulas, arte mas que cura. no geral, na arte que Sim. cura. Nossa, eu acredito que quando você tá, por exemplo, no palco, eu acho que costurando com o que eu falei daquele lugar que você acessa e você toca o outro, eu acredito que impacta no sentido de ser uma catarse também para quem está te assistindo. Eu acho que quando você está ali no palco tendo essa entrega genuína, eu acho que a pessoa que está como no sentido participativo da coisa, eu acho que ela entra nesse estado catártico, ela sai mais leve, porque ela extravasou naquele momento. Ali era Sim. permitido gritar, cantar, pular, chorar, pular do jeito que você quiser, ninguém vai te julgar, dançar como você quiser. Então, eu acredito que quando a gente está se apresentando, eu acho que entra nesse lugar também, né? Embora seja uma apresentação, mas eu acho que é muito mais que isso, né? É um lugar onde está tudo suspenso, os problemas, tudo não existe naquele momento. Existe o aqui e agora. E acredito também, voltando até, eu que vou costurando as coisas que a gente vai falando, né? Que você comentou, às vezes, dessa ansiedade ou, né, o uso ali no celular, a pessoa não está nem prestando, às vezes, atenção. Talvez o lugar da arte também está, hoje em dia, nesse lugar de fazer você recuperar o aqui e agora. Tem um livro muito interessante que chama Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, que fala, o autor ele usa o termo aura para designar um objeto que teve um tempo para fazer, por exemplo, uma obra de arte que você ficou ali, você gastou seu tempo, você criou uma coisa única. Então, essa aura, além de ser essa coisa única, né, que é muito diferente do que acontece na arte mais massiva, que vai só copiando, reproduzindo, além de ter esse viés, ele também é o estado do aqui e agora. Tanto para quem fez, quanto para quem depois vai lá contemplar num museu, por exemplo. Então, aí pode pegar tanto a obra de arte matéria, né, quanto também essa mais subjetiva, né, uma peça de teatro, que você sai, às vezes, emocionada com aquilo. Não necessariamente vai ter um desfecho feliz ou sim, mas aquilo te toca num lugar.
Então, volta tudo no que a gente falou hoje, né? Nesse lugar das nossas humanidades. Sim. Por isso que eu acho que quando o artista não tem preço as obras deles. Ah, eu quero 5.000 reais nesse quadro. A pessoa olha e fala assim, nossa, mas só tem tinta ali e a tela. Não. Ali tem sentimento, tem emoção, tem dias, tem história. Então, é tudo um contexto. Isso que as pessoas têm que entender. E eu acho maravilhoso. E tem algum relato, quando você dava aula, algum relato marcante que você nunca esqueceu? Alguma coisa que aconteceu nesses dias? Eu acho que tem alguns, sim. Conta pra nós que a gente adora contar histórias. Eu lembro que teve um aluno, né? Ele é atípico, especial. E eu lembro que no final, eu tinha feito também uma meditação e tal, que eu falava de uma gotinha, vamos imaginar, eu tinha esse trabalho de imaginação, né? De uma gotinha que ia pro coração, então ela passava pelo corpo e tal. E no final, ele foi com uma gotinha assim nos olhos e ele falou, eu tô levando a gotinha no meu coração. Ai, que lindo. Então, acho que essas coisas me tocavam, assim. Ou então, quando a pessoa falava, nossa, eu tô aprendendo. Nossa, eu tô conseguindo. Eu tinha vergonha. Nossa, eu consegui cantar ao vivo aquele dia lá na apresentação. Isso também eu acho que é muito gratificante. É uma sensação de dever cumprido, né? É sensacional. Eu acho que essas experiências são válidas. Por isso que eu gosto de perguntar, não só para quem está nos assistindo conhecer esse lado sensível seu, mas também para você relembrar e você reviver momentos assim que faz diferença. Faz. Agora vamos falar de música, que essa mulher aqui é tudo, gente, pra vocês imaginar. Ela é 1.001 utilidades. Quando a música entrou na sua vida? Você já falou que foi desde lá de pequenininha, mas quando você entrou mesmo assim, fala profissionalmente, agora eu quero trabalhar com música. Então, na adolescência tive as bandas, já tinha esse sonho, que legal, né, poder gravar música autoral e tal, mas eu, inclusive cheguei a fazer uma com uma banda que eu tinha, mas aí, adolescente, não vingou muito, eu também já estava, não vou para a faculdade, vou continuar. Aí sempre continuei com uma banda ou outra, um projeto. Cantando em barzinho, eu tive as primeiras experiências também na adolescência, com 16 anos. Eu lembro que uma colega minha lá tocava violão e a gente queria ser independente, ter nosso dinheirinho e tal. E com 16 anos é muito difícil você conseguir um emprego. E aí a gente, às vezes, fazia esporadicamente uma apresentação ou outra. Mas que eu decidi mesmo foi quando eu entrei no conservatório, porque daí eu pensei assim, já é uma coisa que eu faço, já é uma coisa que eu gosto, mas eu queria uma visão de um profissional sobre a maneira que eu estou cantando. Eu queria aprender a parte técnica também, para ter essa resistência de aguentar cantar. Será que eu estou forçando? Será que... Fica aquele questionamento, né? E aí eu fui para o conservatório, um pouquinho antes de eu ir para o conservatório, eu lembro que eu participei de um evento no Extrema, chamava Ao Vivo ao Quê? E aí eu fui assim, vou lá cantar. E aí, por fim, eu fiquei em primeiro lugar e o retorno do público foi em praça pública. E aí aquilo também falou, putz, parece que foi um incentivo, tipo, nossa, leva a sério eu ter vivido isso, sabe? E aí eu entrei pro conservatório, aí eu falei, é isso que eu quero. E aí eu fui fazer a parte de correria de achar músicos para tocar na noite. E aí voltei para os barzinhos à noite. E foi as coisas encaminhando. E me fala o que você mais gosta, de cantar no palco, bar ou festival? Festival. Por que você gosta de festival? Acho que a energia é diferente, porque além de ter a estrutura do palco, né, passagem de som, geralmente tem um técnico de som, tem aquela energia das pessoas que vão em festival, eles vão para curtir diferente, né? O mesmo, público é diferente. No barzinho é uma coisa mais tranquila, mais intimista. Acho que tem seu valor também, mas a nível assim de energia, eu acho que o festival... Você sabia que em barzinho, você me falando aqui agora, eu já teve lugares que eu fui com meu marido, que o cantor cantou músicas que naquele momento fez diferença na minha vida. Olha! Porque você nunca pensou nesse lado, né? Por exemplo, eu estou lá comemorando o aniversário de casamento num barzinho, que já aconteceu comigo. E eu sento lá e em algum momento o cantor toca uma música que naquele momento ele estava tocando para todo mundo, só que para mim foi especial pelo momento que eu estava vivendo. Então, que legal. pode acontecer isso também. Às vezes, você toca o coração de pessoas nem que sabe, você nem né? tá sabendo. E você fica marcada, porque as pessoas marcam a data, marcam a música, marcam o cantor que tá naquele momento. Então, são públicos, igual você acabou de falar, diferentes. Sensações diferentes, Sim. né? Energias diferentes, assim. É legal, tem seu valor. Eu acho que o barzinho ele é uma escola.
Eu acho que o músico que passa pelo bar, ele tá preparado aí para tudo. Porque o intimista, ao contrário do que todo mundo pensa, ele tem um desafio também, né? Vários. Você pode lidar ali com muitas questões suas, Sim. né? Tanto no sentido de, tá todo mundo olhando e é um lugar pequeno, então é cara a cara ali, né? Sim. Tanto na questão de, pode ser um dia também que está todo mundo em um outro momento conversando e talvez nem te dando muita atenção. Então, essa jogada você aprende na noite. Você sabia que uma coisa que eu já percebi, que eu questiono muito, tá? Vou falar agora como espectadora, tô ali. Às vezes eu tô lá, em shows, ou eu acho assim que o bom cantor, vou falar agora, porque assim, se você vai tocar rock, é a tua especialidade. Eles vão colocar você num barzinho que curte esse tipo de música. Eles não vão pegar você e jogar no meio de um country, do Vila Country tocando rock. Eles não vão fazer isso, ninguém faz isso. Então, eu acho que o público, o bom cantor, ele sente o público. Vamos supor, você começa a tocar lá Led Zeppelin, pessoal, legal. Daqui a pouco você me manda um Legião Urbana, o povo, uou, opa, Legião Urbana, vou continuar no Legião. Do Legião, vou pro Capital. Isso. Por quê? Aí você tá sentindo o público. Agora você tá vendo, o pessoal tá meio tá tocando Led Zeppelin, o pessoal tá assim. Tá dormindo, Aí você continua no Led Zeppelin. Aí você vai pra um outro que é mais ou menos igual ao Led Zeppelin. Aí o povo fica ficando Tem assim. que ter essa o público sacada. vai. Então, Eu acho que aí entra esse aprendizado. Eu acho que o músico que passa em barzinho, ele aprende porque muito. o barzinho é o termômetro seu. Que você fala ali é o... E cai também naquilo que eu tinha comentado no começo, de com a voz você tocar as pessoas. Sim. Foi no barzinho que eu aprendi. Sim. Eu falei, então se eu cantar desse jeito, colocar esse sentimento aqui, as pessoas vão sentir, vão olhar. E geralmente acontece isso. Então. É impressionante. Claro que tem todo esse conjunto. Qual música que eu jogo aqui agora? Qual música que fica melhor na minha voz? Porque tem isso também, né? Tem a sua zona ali de que sua voz brilha mais. Sim. Então, mesmo que você tenha uma extensão vocal, tem um lugar ali que sua voz brilha mais. Tem um estilo musical que sua voz brilha mais. E aí, quando eu fui sacando tudo isso, aí você ganha na noite. Pode estar todo mundo virado de costa, a pessoa vira. Alguém depois vai vir te parabenizar, vão aplaudir, vão levantar. Então, isso é uma coisa que você aprende fazendo. Sabe uma coisa que eu assim, eu sou doida. Vou falar antes de eu falar o que eu vou falar agora, eu vou falar uma coisa que esses dias a gente passou aqui, semana passada ou retrasada, agora eu tô viajando. O Kim e a Lori, aquelas duas crianças que vieram de São Paulo, adolescente, legal. né? Belezinhos os dois. E eles cantaram aqui e tal. E eu perguntei isso pra ela, se ela ficava nervosa antes de subir no palco. Porque eles são adolescentes, gente. Tem 13 anos. Aí a Lori veio e falou assim, que ela fica nervosa antes, mas quando ela entra no palco, ela esquece tudo. Ela entra numa zona de relaxamento. Ela fica em transe, como se fosse em transe. Que é o que você acabou de falar agora há pouco aqui. Então, isso é do artista mesmo. Quando ele chega ali, é como ele virasse a chavinha e ele se entregasse... totalmente. É impressionante. Não é? Impressionante. Você entra naquele flow, assim... Nossa, parece que você não tem mais nada. Eu tive uma experiência, inclusive nessa do dia que eu ganhei lá o prêmio Extrema, e ali eu virei a chave de tipo, nossa, tá na hora de fazer isso mais profissionalmente. Eu lembro que eu fechei o olho e eu me concentrei tanto no momento, não tava... Nem que eu tivesse de olho aberto, sabe quando você não tá vendo mais nada, nem ninguém. E aí, quando eu fechei assim... É um estado parecido com o de meditação, porque eu gosto muito de fazer meditação também. Nossa, eu fechei o olho e parecia que eu tava... Sabe aquela imagem do espaço, assim? Em transe mesmo. Eu falo dentro que tá assim. Nossa, mas parecia mesmo, a sensação era real. Eu falei, que é isso? Aí, quando eu abri o olho, assim, que já tava no fim da música, e todo mundo gritando... Eu falei... Aí, eu voltei pra terra. Eu tinha ido lá pra... E quando você falou da zona de conforto, o que eu lembrei? Eu assisto muito coisa de música que eu amo. Tipo esses programas The Voice, agora Estrela da Casa, essas coisas. E eu gosto muito aquele que levanta os 100 jurados lá. Que até o Kim participou. Canta comigo, eu acho, né? Não sei se é isso mesmo. E aí, o que acontece? Eu acho, assim, que eu vejo lá... O que você acabou de falar de zona da voz e tal. Quando você chega e canta uma música exatamente igual ao cantor que fez a música e tal... Você tem comparativos e eles não gostam. Eu percebi que quem tá julgando lá, levanta tal, eles falam que você tem que cantar do jeito... Então, eles pegam a música, põem um arranjo
por exemplo, um samba, só que é uma música que não tem nada a ver com samba, e eles colocam no samba, porque a voz dele é confortável no samba. Aí eles falam assim, nossa, essa música no samba ficou sensacional. Porque eles estão esperando, quando ele começa a cantar, ele fala, nossa, tipo, às vezes eles têm a música certa, né? A real é sertanejo, por exemplo. Só que eles pegam, traz pro samba, que é um toque diferente, uma experiência, porque a voz dele é confortável ali. E os jurados adoram essa mudança de tudo para você fazer a sua essência. Isso. Não é isso? Exatamente, porque aí é como se o artista tivesse encontrado a sua identidade. Exatamente. Porque uma coisa é você ter referência, outra coisa é você querer copiar. Então, você copiar é muito genérico. Então, ninguém quer artista genérico. Exatamente. O barato do artista é quem você é. E aí é. você também tá num perigo, né? Porque, vamos supor, você vai imitar uma Marília Mendonça, você nunca vai ser uma Marília Mendonça, porque a voz da Marília Mendonça é absurda. E fica uma coisa muito... aí o pessoal fica assim, nossa, mas a Marília Mendonça é melhor. Aí fica comparando, você acaba denegrindo o artista. Eu acredito que aí o próprio artista também se sente mal. Eu já vi muito artista se sentir frustrado porque tem essa referência, ok, legal você ter sua referência a alguém que você acha incrível. Sim. Que bom que você mira, né, em alguém maravilhoso. Mas a questão ele tem a história dele, a bagagem dele, o timbre dele, a subjetividade dele. Então, qual que é a tua? E quando você faz isso, além de ficar muito mais legal, mais original, você se liberta, assim. Você não fica frustrado também. Não só o outro, né? Como você disse, tem as comparações. Não só o outro, mas você mesmo se liberta disso. Sim. Porque eu tô fazendo o que faz sentido para mim. Então, assim, vai ter pessoa, vai ter um público que vai gostar, vai ter um público que talvez não vai se conectar com isso, mas é a arte, é a vida, é assim, não tem como agradar todo mundo. Então, Sim. Esse é um lugar muito cruel, assim, pro artista, porque ele mesmo vai se sentir mal, frustrado, e aí não brilha. Com certeza. Assim, você só brilha quando você é autêntico. É igual você acabou de falar, tem a voz sua brilha num certo lugar. Então, explore aquele lugar. Então, cante daquele jeito, do seu jeito, dos seus arranjos. Ó, eu quero essa música, eu quero nesse arranjo, nesse tom, porque assim eu vou brilhar mais. É isso, exatamente. E brilha, porque daí... Eu não sou cantora, hein? Como eu já sei. Tá. E me fala agora um pouquinho de literatura. Como nasceu a escritora Bárbara Rosa? Como que você nasceu como escritora agora? Essa mulher é muito, gente. Ela é maravilhosa. Obrigada. Na verdade, foi na infância também. Então, nessa criação dos meus mundos, né, imaginários, foi minha primeira referência. Tanto que o meu primeiro livro, o nome tem essa relação com isso. Eu já chego nessa parte do nome, né? Sim. Eu tinha isso já na infância, do mesmo jeito que eu tinha na música. E aí, quando eu fiquei mais velha, que eu fiz teatro de uma forma mais consciente também, diferente da infância, que é uma coisa assim, que tá tudo divertido ali, né? Não tem esse comprometimento. E aí, o teatro, ele mexe muito a poesia, teu corpo, né? E aí, eu me reconectei com a poesia. Nunca tinha deixado de sempre escrever alguma coisinha, um desabafo, alguma coisa em casa, sempre fiz. Só que voltou nesse lugar a escrita. E aí, eu comecei a produzir mais poemas. E aí, eu enviava, na época, para uma revista eletrônica, que tinha um público da poesia, e eu tinha feedback, né? O que vinha, né? Esse retorno que vinha era muito positivo, assim, das pessoas que se sentiam tocadas pelo que eu estava escrevendo, e tive experiência presencial também, porque eu participava de sarau, gostava muito de frequentar sarau. Desculpa. E eu lembro de gente chorando, assim, quando eu recitei poemas. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, e ainda bem que saquei muito nova isso. Eu falei, caramba, eu tô fazendo com outras pessoas o que outros autores fazem comigo. Como você. E aí eu pensei, caramba, eu tenho essa ferramenta na minha mão, agora é uma responsabilidade, o que eu vou fazer com isso? E aí levei de uma forma muito responsável, não foi assim, vou lançar. Não, com a poesia eu tenho um lugar, assim, muito especial, assim, na minha vida. Nossa, você falou uma coisa agora que vem na minha cabeça. Eu nunca escrevi nada. Eu sempre fui boa de redação na escola. Então, eu sempre gostei de escrever redação na escola. Então, eu sempre... As minhas notas dos vestibulares que eu passei, minhas notas eram muito boas em redação. Eu sempre gostei. E você falou de chorar, eu também fiz pessoas chorar numa redação que eu fiz na escola. Olha, eu vou contar do que foi, você vai saber como que é antigo. Quando a Ayrton Senna morreu,
eu era apaixonada pelo Ayrton Senna, e aí a professora falou assim que a gente tinha que escrever uma redação sobre o Ayrton Senna. E aí, ao invés de eu escrever, Ayrton Senna foi campeão mundial, blá, 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 não. Eu narrei a morte dele. Aí eu escrevi, tipo, não lembro mais direito, mas mais ou menos assim, domingo, 1º de maio de 1900, Imola, na Itália, ronque os motores, nananã. Comecei a narrar, assim. E eu não sei em que momento que eu fui escrevendo ali, até a emoção da chegada dele do Brasil, de arrastar multidões seguindo o velório dele, que quando eu acabei eu peguei e entreguei para a professora. Ela levou para casa, corrigiu, depois ela chegou, ela falou assim, agora eu queria que uma pessoa lesse a redação aqui na frente. E aí me chamou. E eu fui. E peguei a redação morrendo de vergonha, porque né, eu era novinha. E eu comecei a ler. Mas eu lendo, eu pus a minha emoção na leitura. Ah, legal. Então, eu não falava assim, Imola na Itália, não falava assim. Eu falava Imola, interpretando na voz, sem fazer gesto. E fui lendo e falando. Quando eu ergui a cabeça, um monte de gente chorando. Nossa, que legal. Que experiência gostosa, né? Aí eu fiquei assim, tipo... Né? Aí até a professora se emocionou. Daí ela falou assim, por isso que eu queria que você lesse. Porque eu li do meu jeito. Ela leu do jeito dela. Então, e aí, quando eu li do meu jeito, ela se emocionou também. Então, essa é a experiência que eu tive. Nada a ver com você, claro, né? Mas é uma sensação. Já é uma maneira de tocar as pessoas, né? Com certeza. E me fala um pouquinho desse seu processo do criativo dos livros. Agora vamos para os livros. Certo. Aí eu tinha esses poemas que eu tinha participado, né? Então, tanto de sarau quanto enviando para revistas eletrônicas, né, desse meio, tinha esse retorno positivo, as pessoas, né, se sentindo emocionadas e tal, se sentindo conectadas, acho que essa é a palavra legal de usar também. E aí eu pensei, nossa, então eu tenho essa responsabilidade, esse compromisso. E foi aí que eu comecei a ir atrás, né, das editoras, organizei o primeiro livro, né, então o nome do primeiro livro que tem relação com essa parte da infância, que o primeiro livro se chama Em Solidão, o Solo é Fértil, então aí eu pensei em duas questões, na verdade, né, essa solidão, no caso infantil, né, quando você fica nesse lugar com você ali, e o que você faz com isso, né? Então, eu produzia muito, eu escrevia muito nessa época. E também no sentido de, é um solo fértil, né? Porque é um momento que você se reconecta com você e com as suas questões. Então, você tem essa possibilidade de florescer, né? Depois de fazer esse mergulho existencial. Então, foi nesse lugar. E aí, eu fui atrás das editoras, deu certo, dá trabalho também, não é fácil. Não, imagina. Né? Nesse caminho aí. A gente pensa que não, mas tem muita gente, né, que vai atrás para querer fazer, né? desiste no meio do caminho, porque nada é fácil, né? Não. E me fala das participações na Bienal, você foi embaixadora da Argentina. Gente, essa mulher é muito chique. Me fala um pouquinho das feiras, me conta um pouquinho dessa época. Nossa, foi uma experiência muito legal, que assim que eu lancei esse primeiro, e aí eu peguei a mochila e falei, toda oportunidade que pintar, eu vou participar, vou divulgar meu trabalho. Então, eu tive essa oportunidade lá em Buenos Aires, né, na Argentina, que foi lá na Embaixada Brasileira que teve na Argentina. Isso foi um contato da editora mesmo que fez, participei dessa feira. Participei da Bienal de São Paulo, 2 edições, né? Também de feiras, tanto no Rio de Janeiro. E aí eu fui rodando, fui Cambuí, Extrema, fui São João del Rei, que tem perto de BH. Esqueci o nome ali. Betim, não, tem outra... Contagem. Em Contagem, participei num evento em Contagem. Fui indo, Itapeva, tudo aqui, tudo a região, São Paulo, participei também. Então, não só dos eventos literários, das feiras, e tive essas experiências também na Bienal, que foi assim, né? Foi maravilhoso, que eu gosto demais, então... E também para divulgar o trabalho, né? Furar a bolha, eu acho que isso é importante. Porque quando você lança, a princípio tem os seus amigos, os seus familiares, né? Mas como furar a bolha e fazer chegar em outras pessoas, né? Que gostam ou que não gostam também de leitura. Porque eu tive essa experiência também, foi muito legal, de ouvinte, por acompanhar meu trabalho como locutora. Falar, que legal, vou comprar um livro seu.
E aí depois eu tive esse retorno dele falando, caramba, a última vez que eu li eu estava no 3º colegial, hoje eu já estou com, sei lá, com 40 e poucos anos, sou casado, tenho filhos. Então eu acho que furar essas bolhas, e as bolhas sociais, as nossas bolhas, levar a literatura mesmo. Então eu acho que no mundo da escrita, diferente da música, porque o brasileiro se conecta muito com música, o país é muito musical, né? Tudo. No carro você tem música, você está fazendo as coisas em casa, tem música. Chega fácil nas pessoas. A literatura, não. Não. Então, ainda tem essa barreira de levar. Então, o escritor, acho que além de produzir, ele tem esse mega trabalho que é levar a literatura para lugares que as pessoas acham que não é para ela. É para todo mundo, né? É só você achar o seu estilo de literatura que você gosta. Assim como tem estilos musicais que você gosta e outros não, no mundo da literatura não é diferente. É que você precisa tirar esse tempo. E aí cai nisso que a gente está falando, desse mundo ansioso, tudo é para onde, tal. E produzir arte não é coxinha que você frita. Então, existe um tempo. Apreciar arte, talvez não também, gente. Então, às vezes, um livro tem seu tempo, seu momento ali. Então, acho que talvez seja até um exercício, Sim. não só mental, mas um exercício ali de estar conectado naquele estado presente, no seu tempo, no seu ritmo de leitura. Ah, consegui ler 2 páginas. Que ótimo, tá bom. Não precisa bater meta, lá não é esse lugar. É verdade. Ali você tem que ter calma, tranquilidade e viver aquele livro. Viver aquilo, viver imaginar. aquelas emoções. E a poesia, qual a forma que você mais gosta? Reflexão, afeto, denúncia? Qual que você mais gosta? Qual estilo de poesia? Isso. Nossa, todos, assim, me pegam, assim. Drama me pega, Então, eu vou querer que reflexões. você faça uma citação para mim aí. Uma citação? Sim, escolhe uma e vai pensando. Tá, até o fim aqui. Deixa eu lembrar alguma coisa. Pega alguma que você gosta, uma coisa pequena mesmo, só para você, pra gente ver você citando. Uma coisa pequena. Deixa eu pensar, peraí. Pode pensar enquanto eu estou bebendo água. Tá. Felizes, tem essa da Matilde Campilho que eu gosto. Pode ser essa mesmo. Pode ser essa? Pode. É uma frasezinha? Sim, só uma um coisa assim que trechinho? Ah, e tem uma também que fala assim... Que fala que a vida só é possível reinventada. Mas cita. Uma forma de você estar citando para alguém. Fala assim como... Será que eu vou lembrar de cabeça aqui, gente? Pode pegar uma colinha dessa? Pode. E depois... Ih, que meu celular tá... Então dá. Então pula. Depois você fala. Tá, Depois você lembra. até o Vai, final até eu o vou... final você lembra. Tá devendo aí, gente, Tô tá? devendo, põe na conta aqui, mas vou falar e vou citar. E exposição. O que seria o mundo sem os sonhadores? Ah, esse foi minha fase mais do desenho e da pintura, né? Aham. Eu comecei a fazer também um curso um projeto das artes, né? O Portal das Artes. Então, a gente desenhava, pintava. E, a partir dali, me surgiu de pensar essa exposição. Me veio um convite de fazer uma exposição solo em Pouso Alegre. E aí, eu pensei esse conceito, né? Do que seria do mundo sem os sonhadores. Então, eu coloquei as pinturas, os desenhos e algumas poesias. E, no final, eu deixava um espaço interativo, né? Com cartazes, tudo, folhas em branco e as canetas para as pessoas deixarem ali o que elas tinham sentido depois de ter passado por toda a exposição. Nossa, você é uma artista completaça. Ah, obrigada. Nossa, mãe do céu. Obrigada. E me fala, assim, de vídeos experimentais, produção, roteiro, atuação. Me fala um pouco sobre isso. Tá, esse daí foi um projeto que eu elaborei na pandemia. Sim. Então, aí tive esse tempo um pouco mais em casa. E aí, como eu tinha me formado, a minha pós-graduação foi em cinema. E aí, eu tinha essa noção, só que nunca tinha atuado tão ativamente. Aí, na pandemia, eu falei, nossa, eu vou criar uma série de vídeos experimentais. Aí, eu já tinha a câmera, e aí eu criava tanto o roteiro, ou às vezes pegava algum poema. E aí, eu pensava imageticamente nas imagens, fiz esse completamente experimental, assim. Um deles foi selecionado pelo Instituto Moreira Salles e Mídia Ninja, que teve uma noite das projeções, que foi quando todo mundo estava em casa mesmo, parado, ninguém podia sair. E aí, aquelas projeções nos prédios, nas casas, e aí eles faziam com tanto obras de arte de vários segmentos, né? Tanto a tela ou no meu caso, os vídeos, né? Então, eles selecionaram vários artistas. Eu estava nesse balaio. E aí, passou, sabe? No meio... acho que teve
Foram, se não me engano, quase 400 artistas que foram selecionados. Tinha tido mais de 11 mil inscrições. E aí, esses 400 artistas, eles escolheram uma obra, né? E ficaram projetando, assim, durante a noite inteira. Assim, foi muito Olha lindo. como que o patamar que você tá. De 11 mil, você foi uma das 400. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito Né? emocionada. Então, você vê como que você respira. Você transpira, você respira e transpira a arte. Você é uma artista mesmo, porque você passa por todos os segmentos da arte. Você é tão apaixonada pela arte que você fala com tanta naturalidade como se estivesse respirando. Você escreve, você lê, você canta, você cita, e você vive isso. Por isso que eu falo que você faz tão bem feito, você não sente isso. Que você que está trabalhando, que você está fazendo, você faz naturalmente. Porque a sua essência é arte. Obrigada. É o que eu estou sentindo, pelo menos. É o que está me passando. Né? Essa sua paixão. Você se emociona falando de arte. Isso é muito lindo. Parabéns. Obrigada. De você conseguir falar, se expressar e trabalhar e tirar do seu sustento de uma coisa que você ama tanto. Que não é fácil. Né? Você caminhou por tudo que você já passou, igual a gente fala, nem tudo são flores que a gente apanha da vida, enfim. Mas você fazer o que você está fazendo com tanta propriedade, você ser uma das 400 entre 11 mil, você vê que você faz tão bem feito porque você ama isso. Não é? E acaba sendo um incentivo para a gente continuar, né? Sim. Quando acontecem essas coisas. Com certeza. Você apanha, mas vamos continuar. Vamos firme, vamos. Ai, ai. Agora, vamos lá. Aí, acabei de falar isso, né? Como que você concilia tantas expressões artísticas? Porque você concilia isso muito bem. Nossa, é uma boa pergunta, mas eu acredito que tem a ver até com essa questão que na infância eu fazia muitas coisas, então, para mim É natural. É natural. E é gostoso. Parece quando eu tô terminando um aqui, ai, mexi com vídeo. Ai, parece dar uma coceirinha, ai, deixa eu mexer com pintura. Ai, termina aqui, ai, deixa eu ir cantar, sabe? Parece que eu nunca enjoo. Mas quando eu me dedico, é 100% no que eu decidi pegar como projeto naquele momento. Uhum. Então, aí eu vou 100% naquilo. E é gostoso, porque uma coisa influencia a outra, e eu acho que tudo nasce mais ou menos do mesmo lugar, que Sim. é uma folha em branco. Da sua paixão também, né? E uma coisa ajuda na outra. Eu estava pensando sobre isso. Por exemplo, quando eu vou escrever, às vezes poesia é ritmo. Então, tem uma coisa musical, né? Quando você está escrevendo. Ou então, um papel em branco é um palco onde você vai atuar. Então, tá conectado de uma certa maneira, sabe? Talvez de uma maneira subjetiva, mas que lembre em algum aspecto dentro da gente. Então, eu vou por esse lugar. Uma coisa me ajuda na outra. Então, talvez eu estou fazendo música, mas aí a letra, talvez eu pegue algo da poesia para colocar aqui. Então, eu vou fazendo assim, pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho aqui. E você já sentiu pressão para se encaixar ou escolher só um caminho? Não. Eu acho que eu lembro quando eu era criança. Isso é engraçado. Quando eu era criança, eu lembro que eu já tinha essa característica, né? E aí eu lembro, quando eu tava fazendo uns 12 anos, eu já queria me vestir meio roqueirinha, assim, toda de preto e tal. Mas ao mesmo tempo, eu senti uma curiosidade pelo skate. Não ando de skate. Senti uma leve vontade ali. Falei, nossa, por que não experimentar? Então eu já tinha essa coisa de experimentar. Eu lembro que uma outra pessoa chegou, uma coleguinha da mesma idade, chegou e falou assim: não, você não pode. Ou você é um, ou você é outro. Eu lembro que eu fui para casa com aquilo na cabeça. Eu pensei, mas não faz o menor sentido para mim se ser uma coisa ou outra. Se eu posso ser as duas, ou três, ou... Sabe? Assim, no skate eu tentei porque eu não dei certo mesmo. Mas eu acho que talvez foi o único registro que eu tenha. E que bom que eu tenha tido esse estranhamento com essa opinião. Porque não me abalou e até hoje E eu você sou assim. continuou seguindo Continuei. o seu Se eu quiser fazer mesmo. mais de uma coisa... Faz, a mulher é mil e uma, que eu tô falando que ela é meio uma, né? E qual dessas artes mais te representa hoje? Se tivesse que escolher uma delas. Ai, É difícil, né? Não tem como. Não dá igual filho, assim, não dá pra escolher. É porque eu fiz a pauta, gente, achando que ela ia se apaixonar por uma coisa. Mas depois, falando com ela, a gente vê que realmente não dá. A Bárbara é essa fusão de tudo que você falar em arte na vida, ela é. E ainda quer realizar as coisas no seu tempo, no seu ritmo? O que você ainda quer realizar, quer dizer? Artisticamente? É.
Eu quero continuar, inclusive tô compondo novas músicas, então minha meta é gravar as novas músicas. Na música é isso. No livro, tô com o terceiro livro pronto. Minha meta também é conseguir lançar esse terceiro livro. Uhum. E nas outras artes... Depois eu quero que você venha falar desse livro pra gente. Legal, certo. Eu acho que é continuar da onde eu tô. Eu acho que a minha meta é essa. Então, artisticamente, sei lá, com os vídeos, produzir mais para frente outra coisa também. Nos desenhos, criar novos desenhos. Então, eu acho que as minhas metas, elas são apenas a extensão do que eu já sou. E você acha que tem desafios de ser uma artista mulher no Brasil? Tem. Tem. Porque te olham assim, você não passa credibilidade. Ainda mais com carinha de 20. Nossa, e eu acho que isso é uma coisa que às vezes pesa. As pessoas não falam isso? Nossa, mas você já fez tudo isso aí, mas só com essa carinha? Ou às vezes a pessoa nem imagina que você tenha feito. Olha assim e fala, ixi, isso daí é uma iniciante, tá só começando. É bobinha. Ai, vai falar de quê? Então, eu acho que tem esse preconceito. É bem complicado. Ou quando não é esse preconceito de subestimar, eu acho que essa palavra... Já várias vezes já falaram quando eu lancei as músicas autorais. Uhum. Vieram falar, nossa, mas foi você que fez? Desse jeito, assim, sabe? Nossa, mas você... Sabe? Tipo, mas como que você fez? Sabe? Então, Da onde que você tirou? acho que tem essa questão de te subestimar, assim. E quando não é subestimando, ou é quando, tipo assim, às vezes a pessoa não está interessada no seu trabalho, mas talvez você esteja interessado em você. Então, talvez tenha... Mulher tem esse negócio, tem. né? Ai, que olha, te Se contar. confundem, né? Sim. Confundem as coisas. Ele, às vezes, ainda mais quando você está sendo observada por um homem, ele, às vezes, não enxerga você como um trabalho. Isso. Ele olha primeiro, nossa, bonitinha, hein? É depois que vai prestar atenção no... Então, tipo, a questão não é... Tudo bem, às vezes, a pessoa ter se encantado pela pessoa, mas não misturar. Trabalho é trabalho, aqui não é o momento, sabe? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E também, outra coisa que pesa muito, e eu já senti isso na pele, até tive uma experiência com isso, que foi num concurso que eu participei em São Paulo para cantar. E o que era pedido, assim... Eles não estavam vendo se você cantava bem o seu talento, mas se você ia pôr uma roupa um pouco mais curta, dançar, rebolar, começaram a cobrar coisas assim. E eu bati o pé e falei, não é meu estilo, não vou fazer, Sim. sabe? E aí paguei o preço. Não consegui. Era uma banda conhecida, famosa, teria uma projeção. Mas a que custo? Eu não quero essa vitrine, sabe? Então, eu não quero associar o meu trabalho ou a minha imagem a isso. Então, acho que tem esse peso da mulher, como a sociedade coloca a mulher, né? Sim. Então, infelizmente, tem esse viés meio machista, né? De que você só consegue chegar lá se você se objetificar, se você se sexualizar, né? Então, tá descartando completamente o seu talento, a sua inteligência. Ele tá usando a mulher como símbolo sexual. Só isso que então, serve. tipo assim, então você tem que ser calada, submissa, você tá ali só pra agradar, né? E ainda ouvi um monte de porcaria, né? E aí eu falei, não é um lugar pra mim, assim. Fui até o fim, mas paguei esse preço. Mas não me arrependo. Não Tá me arrependo. certo. Não me arrependo. Você se posicionou. E você pensa que não, você ganhou mais pontos sendo assim ainda, sabia? Eu acho que porque... Queira-se ou não, eu acho que precisa da figura feminina nesse outro lugar, nesse lugar que a gente está falando. Porque enquanto não tiver... Infelizmente, e aqui não julgo quem também se sujeita a aceitar esse papel, porque às vezes é a oportunidade, a pessoa está precisando de dinheiro, pô, vou lá, né? Então, não estou julgando ninguém. Mas, assim, se você tem uma referência de que não preciso ser só assim, eu posso ser como essa. Sim, claro. Então, talvez o meu lugar na arte como mulher seja esse também. Abrir espaço para novas mulheres que não se identificam com que te dão, sabe? Você tem que ser isso, você tem que abaixar a cabeça, pôr essa roupinha aqui. Não, eu quero ser assim, eu quero falar do meu ponto de vista. Então, talvez o meu lugar na arte como mulher seja abrir espaço para outras mulheres que não se identificam com o papel que eles colocam pra gente. Ai, que bonitinha. Que gracinha você falando. E quem que é a Bárbara Rosa hoje, longe dos palcos e longe do microfone? Nossa, que difícil, gente. Eu acho que já tô nessa fusão de arte. Quem eu sou longe dos palcos? Quem é você longe do profissional, né? Você tem que ter uma vida pessoal também.
Eu acho que eu tô nesse caminho sempre fui nesse caminho de me descobrir, redescobrir, tipo uma massinha que se molda e faz e põe água, aí você se remolda. Eu acho que eu tô nesse lugar de tentar evoluir como ser humano. Então, eu acho que tentar ser o melhor de mim que eu posso ser para minha família, para os meus amigos e para mim mesma. Eu acho que eu também passei por esse lugar de cura que a gente estava falando. Talvez a arte tenha me ajudado, mas acho que esse processo do autocuidado, que não é só o externo, né, gente? Cuidar da gente, lavar o cabelinho e tal, passar um perfuminho, mas também do coração, de tudo que a gente passa na vida. Então, eu acho que também sou essa cura para mim e que quando você cura outras pessoas, né? Com certeza. E eu acho também assim, você quando falou, isso veio na minha cabeça. Às vezes eu sempre comento com o maridão, falo assim, a gente acha que a gente tem problema na vida, aí quando a gente olha para trás e vê que tem pessoas, né, que estão passando por coisas horríveis, aí você fala assim, gente, eu não tenho nem direito de reclamar, né, por conta disso. Então a gente sempre assim, olhando pra gente e agradecendo, e sendo grato pelo aquilo que você tem, pelo aquilo que porque você é muito engraçado isso, porque às vezes a gente fica olhando como se a gente colocasse o holofote naquilo que deu errado, sendo que aqui tem tanta coisa legal que já aconteceu. Porque, independente do momento, né, que a gente esteja, sempre tem alguma coisinha, alguém que apareceu naquele momento, ou alguma coisa que deu certo. Então, talvez trocar o nosso óculos, assim, Sim. né? Não, uma coisa que eu aprendi é não olhar assim, a vida é isso, né? Então, isso aqui é como aqueles mosaicos que são vários caquinhos. Eu acredito que a nossa vida são vários caquinhos, né? Então, se você olhar só um caquinho, talvez você olhe um caquinho de dor, né? Aí você foca naquele caquinho. Foca naquilo. E aí, mas e tudo isso que é a beleza, sabe? Esse oceano de possibilidades da sua vida, da sua história. Então, eu acho que eu aprendi a ser mais gentil e olhar com mais gentileza para minha história e para dos outros também, com respeito. E eu acho que tentar sempre... acho que vem também com a maturidade, né? Olhar com esse respeito para a história e olhar para esse tudo, né? Como é bonita a vida e o belo na arte não é só a parte boa, como a gente já falou aqui, também é um momento ruim, Então, como é belo? Eu acho que é olhar assim... Mas tudo vira arte, até os momentos ruins vira arte, porque às vezes você pega do momento ruim e a pessoa lê aquilo, às vezes ela tá precisando naquele momento, mas depois ela dá a volta por cima, porque ela precisava daquilo ali para virar a chavinha. Então, até isso. Agora, pega teu celular e acha uma citação que você queria ler pra gente. Certo! Agora, gente, agora tá com colinha. Gente, deixa eu tirar aqui do modo avião. Ai, tirei. Vamos aqui para um... Não precisa ser de minha autoria, né? Não. Um que você gosta muito. Tá. Eu quero ver você recitando. Depois ela vai cantar ainda, gente, porque aqui a gente pede tudo, né? Quem manda ela se tivesse um papel, uma caneta, eu ia fazer ela desenhar ainda. Eu não vou judiar dela nesse tanto também. A gente judia aqui, mas a gente judia só um pouquinho. Lembrando você que está em casa, se você conhece alguém, se você quer saber da vida de alguém, assim, conhecer a pessoa mais profundamente, igual a gente está aqui com a Bárbara. Todo mundo conhece a voz dela, né? Lindíssima, por sinal, aqui na Rádio Curiacos. Mas hoje a gente está conhecendo um pouquinho da essência da Bárbara Rosa. Você que tem alguém também, você fala, eu queria tanto que essa pessoa fosse aí na rádio, contar a sua história, para nós todos ouvirmos. Se inscreve, gente. Entra lá no direct da Rádio Curiacos 98.9, lá no Instagram, e indica a pessoa, coloca, a gente vai atrás, faz o convite e vamos saber um pouquinho aí de grandes histórias que deve ter em Cambuí e região, porque a rádio, né, tá em todo o Brasil aí. Então, mande nomes pra gente aqui. E aí, achou? Achei. Vamos lá, então. É da Cecília Meirelles, chama Reinvenção. A vida só é possível reinventada. Ando o sol pelas campinas e passei a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo, mais nada. Mas a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços, projeto-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira, mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcança, só, no tempo e equilibrada. Desprendo-me do balanço que além do tempo me leva, só.
recebida e dada, porque a vida, só é possível reinventada. Ai, que linda! É muito lindo isso. Não é lindo, maravilhoso. Até, ela é linda até recitando, gente, maravilhosa. Agora eu quero que você deixe uma mensagem para outras mulheres e artistas que estão começando agora. Pode olhar para aquela câmera. Que estão começando. Isso. Eu acredito... qual câmera, Carolina? Essa ali. Alô, mulheres! Eu percebo muito a questão da frustração pela comparação. Então, quando você vê outros artistas, principalmente artistas mulheres, né? Olhe com admiração e referência. Então, não com comparação, porque isso vai te levar para esse lugar de frustração, porque nunca a gente vai ser o outro nunca vai ser a gente. Então, talvez o primeiro passo seja esse. E achar esse equilíbrio entre o medo, né? Porque é muito normal no começo você ter medo de ser julgado, você ter medo de errar, você ser muito perfeccionista, você querer ser já de cara. E por mais que você já nasça com habilidade, com predisposição artística, nenhum artista se faz da noite para o dia. Artista é estrada, é determinação, é dedicação e coragem. Então, eu diria para todos os artistas, para todas as mulheres, coragem para se enxergar, para achar quem você é de forma autêntica e colocar isso no mundo. Então, coragem, mulherada, bora fazer, bora produzir, inspirar outras mulheres aí também. Nossa, ela é maravilhosa, gente, adorei. A gente tá chegando no finalzinho, então você vai escolher 2 músicas que eu quero que você cante pra gente um pouquinho, uma autoral e uma outra que você queira aí, tá? Tá. Mas agora eu quero, onde que eu acho a Bárbara Rosa, além da Rádio Curiacos, claro, mas nas redes sociais, passe seus contatos, tudo para quem quer saber um pouquinho mais, além da Bárbara Rosa. Gente, pode, então, me seguir lá no Instagram, @BárbaraRosa, _Barbie com bemudo. Então, Bárbara Rosa, _Barbie. No Facebook, dá para me seguir, porque já estourou o limite de pessoas que vão pedindo para me aceitar, para ser amigo, né? Então, quem quiser me seguir no Facebook, tô lá também, Bárbara Rosa. No YouTube, eu tô parada por lá, mas quem quiser ver algumas coisinhas antigas, Bárbara Rosa, falando de poesia e arte. E eu acho que é isso, né? O pessoal me encontrar lá nas eu quero contratar a Bárbara para cantar. Como é que faz? Pode me chamar lá no Instagram, no privado, que aí eu passo o meu WhatsApp também, e aí podemos até por lá também falar. Eu acho que o Instagram agora está sendo uma ferramenta, e eu às vezes tiro férias do Instagram, e é incrível. Todo ano eu faço isso, vou ficar 15 dias sem Instagram. Toda vez que eu volto, tem alguma coisa de trabalho. Não, é sacanagem, né? O pior que as pessoas entram em contato. Por Bem isso na tem que época, falar, às vezes. eu notifico lá. Você coloca lá e coloca o telefone, né? Tipo, tem que deixar algum lugar, ou na bio, falando, me chama no WhatsApp, porque daí a pessoa entra em contato, né? Sim. Eu tô até pensando em ter um WhatsApp só para a parte profissional. Sim, né? sim. Para não... Porque às vezes passar o pessoal, e aí às vezes vira aquele... Bagunça tudo. Então... mas legal. Então, agora que você quer que você cante para mim um pouquinho, escolhe aí uma música autoral, cante para mim agora na capela. Vamos ver, uma gente. Autoral primeiro? Pode ser. Pode ser. Um trechinho, então, pode ser assim. Um refrãozinho. Entre tantas camadas e pouco tempo, é raro saber o que tem no fundo. Nadam no raso, vão na corrente, sem refletir sobre aquilo que sente. Um roteiro pré-programado que lhe é dado através da indústria cultural. Essa é um trechinho da música autoral, gente. Estou falando para o pessoal também, esqueci, né? Você falou do contato. Quem quiser conhecer meu trabalho com as músicas autorais, estou no Spotify, todas essas plataformas, Bárbara Rosa, estou por lá também. Estou com 3 músicas no momento autoral. Ai, que linda! Adorei. E agora me conta uma outra aí pra gente. Acho que vai A Garganta da Ana Carolina. Acho que... vai ser linda, hein, gente? Adoro também. Eu tô bebendo água aqui. Não. Bebe aí a aguinha. Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha-te entre os azulejos
do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha, tinta os azulejos, do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Venho madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono, me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pela avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Atravesso o travesseiro, te reviro pela avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Bira 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 biraram 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 não 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 minha garganta estranha. Nossa Senhora, arrepiou eu, gente. Quem sabe faz ao vivo. Aqui, gente, foi improviso. Adorei. Que voz é essa, Jesus? Quem saiu aí de dentro, uma leoa ali de dentro. Mas que linda, parabéns. Nossa, Obrigada. que voz é essa? Essa tua voz é bem na região da Ana Carolina mesmo, já percebi. Você viu aquilo que a gente conversou, de que tem regiões e tem estilos que combinam mais com a gente? A tua voz casou assim, ó. Acho que nem uma luva nas músicas da Ana Carolina. Parabéns. Obrigada. Que vozeirão. Nossa, arrepiou eu. A gente tem, quando tiver próximo show, você me avisa, porque a gente quer ir lá. E, ó, agora eu vou encerrar, porque depois dessa, gente, agora, nossa, até fiquei com gostinho de quero mais. Então, você que gostou desse episódio do A Mais Cast, já entra lá no Instagram dela e vamos contratar e fazer um show da Bárbara Rosa, maravilhosa. Bárbara, eu queria agradecer você de coração pela disponibilidade. Eu sei que você trabalha, é uma mulher artística e se dispor a estar aqui comigo. Muito obrigada, foi incrível. Adorei te conhecer mais profundamente. Se eu já te admirava como locutora da rádio, agora então... Muito obrigada. Muito maravilhosa, Também admiro obrigada. o seu trabalho, obrigada. Né? Muito legal isso, quando tem essa admiração mútua. Muito obrigada, muita prosperidade. Né, Imagina, na tamo sua carreira. junto. Quando for lançar o livro, tá, a porta está aberta, traz aqui pra gente, pra gente contar um pouquinho do livro. E fazendo show também, manda mensagem pra gente, que eu adorei. Deixar. Que vozeirão que é esse. Obrigada. E aqui fica aberto, gente. Quem quiser contratar a Bárbara Rosa, olha, já deu uma palhinha, hein? Que mulher maravilhosa. Obrigada, Bárbara. Eu que agradeço. Obrigada, muito obrigada mesmo. E esse foi mais um episódio do A Mais Cast. Gente, que mulher é essa? Mulher maravilhosa. Então, você que curtiu, gostou do que a Bárbara falou, já dá um curte lá o episódio. Ah, quero, mas eu cheguei na metade. Volta, gente, fica gravado aqui. Volta lá, assiste, vale muito a pena. A Bárbara transmite, respira e exala a arte. E é uma mulher maravilhosa. Então, vale muito a pena acompanhar esse podcast. Então, esse foi mais um A Mais Cast. Lembrando que toda segunda-feira, às 8 da noite, vocês têm um encontro marcado comigo aqui nos estúdios da Rádio Curiacos. Até lá!